Só que existem alguns prós e contras. Na verdade, eu vejo poucos prós, né? Da pessoa fazer sozinha. Fala galera, mais uma edição do Conexão Viajar para Estudar. Eu sou o André. E eu sou a Marina. A gente está aqui para mais uma edição e hoje eu não vou perder tempo, eu já vou direto ao assunto. Na verdade, mais uma dúvida. Vamos pensar que eu estou interessado em fazer uma candidatura para uma pós no exterior. Tá. Eu devo, né, ou posso fazer essa candidatura sozinho que eu digo, sem uma ajuda profissional, sem um auxílio profissional? Essa é a minha pergunta de hoje. Certo. Olha, você pode fazer a candidatura sozinho, né? Não tem nada que exija você ter um profissional, seja um agente de intercâmbio, seja uma pessoa que nem eu, uma especialista em educação internacional, que dá orientação em todas as etapas da candidatura, desde descobrir qual é o curso, qual é a pós que é mais adequada para você e te ajudar nessas etapas, né, até a candidatura, na verdade, até ir viajar, mas você pode sim fazer sozinho. Só que existem alguns prós e contras. Na verdade, eu vejo poucos prós, né, da pessoa fazer sozinha. Acho que Hum, o pró maior é que ela, de repente, não vai pagar pelo serviço de especialista ajudando, mas os contras podem pesar mais. Por quê? Pode ser que ela vá fazer a candidatura sem enxergar os pontos cegos, ou seja, os pontos que ela poderia estar reforçando ali na candidatura para aumentar as chances de admissão. E além disso, pode ser que ela não tenha com quem conversar sobre aquele processo, não tenha alguém mais experiente ajudando. Então, eu acho que tem esse outro lado, né, que é ter ajuda de alguém que já acompanhou várias outras pessoas nesse caminho, faz com que esse caminho seja mais fácil. eu, desculpa, você quer complementar ou posso fazer um? Eu quero fazer uma comparação aqui, né? Pode mandar, É manda aí a uma, comparação. é uma analogia, talvez possa ser boba, guardadas as proporções, mas vê se faz sentido o que eu vou te falar. Tá, A gente pode aprender a dirigir sozinho, que eu digo, sem um auxílio de um instrutor de uma autoescola, por exemplo. Tipo, uma pessoa que pode, sabe dirigir a sua família, o seu pai, sua mãe, enfim, você pode sentar no carro, saber o que você precisa engatar, saber que você precisa pisar na embreagem, enfim, e fazer ali Uhum, todo o trâmite para o carro partir, né, numa direção, enfim, e andar. exatamente. Mas você não está tendo ali o respaldo de uma autoescola, de uma pessoa que está ali capacitada para te falar exatamente o que você tem que fazer e também para te mostrar que existe uma série de condutas aí, de questões até técnicas que você tem que se atentar para que você possa andar no trânsito com segurança, enfim. Seria mais ou menos Exato. esse um paralelo, assim, para Eu acho que encaixar você aí? pegou eu acho que você pegou um paralelo legal, até porque, pensando em quando eu aprendi a dirigir, por exemplo, a minha mãe estava tentando me ensinar a dirigir da maneira como ela aprendeu a dirigir. E Exatamente. aí entra aquele medo, aquela expectativa. Então, ter alguém que é mais neutro aí me ajudou, porque de repente eu não estava lá tentando, enquanto eu estava tentando aprender a dirigir, ou seja, tentando aprender a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, tentando ali suprir uma expectativa que eu não sabia qual era, medo de Uhum. fazer, medo de dirigir, medo de dar errado, e uma E pessoa uma que já série tinha de, técnicas. e de desconhecer também algumas questões de trânsito, né? Que às vezes a gente só Exatamente, aprende mesmo na talvez, vamos autoescola. supor, quando a minha mãe aprendeu lá atrás, né, as regras eram diferentes, e aí ela poderia me ensinar alguma coisa que depois na prova lá de dirigir eu fosse fazer errado, né? Aham. Então tem isso também. Você pegou um Então, excelente exemplo. então assim,
o que a gente fala, é possível você fazer sozinho, né? Mas assim, Uhum. tirando essa questão já da comparação, e você falou agora há pouco que existem alguns pontos fortes e pontos fracos, que na maioria são pontos fracos. Eu queria que você tentasse destacar primeiro, então, quais seriam os pontos fortes, já que são menos, aí talvez você consiga citar rapidamente, e alguns desses pontos Uhum. fracos que é para as pessoas poderem entender o que, por exemplo, ela vai achar de maior dificuldade quando ela resolver tomar esse rumo aí sozinho ou sozinha. Eu acho que assim, às vezes a pessoa pensa que ela vai economizar muito dinheiro quando ela faz sozinha, né? E Uhum, aí eu acho que é necessário ela avaliar. Claro que tem serviços que cobram muito caro por uma orientação. uhum, E também nem sempre pessoas que cobram, vamos dizer, barato pela orientação podem ser profissionais capacitados. Então uhum, é preciso, vamos dizer assim, que nem qualquer serviço que você vai contratar na sua casa, né, vai existir uma gama de preços e valores e de experiência. Então, da certo. mesma forma, vamos tratar isso de uma forma bem comum. Da mesma forma que quando você vai contratar um eletricista para ir na sua casa, você vai pesar o custo-benefício do conhecimento técnico dessa pessoa versus é, por exemplo, é para refazer a instalação inteira ou é só para trocar uma lâmpada, né? Uhum, Qual é a sim, extensão desse trabalho? Então, você vai pesar esse custo-benefício para entender quem pode te ajudar melhor. Pode ser aquela pessoa, eu já fiz a instalação elétrica da minha casa inteira. Tá, mas você já trabalhou em apartamento? Então, a gente tem que pensar assim, né? Porque nem sempre pessoas que fizeram elas sozinhas vão prestar melhor orientação para outras pessoas. E fazer sozinho, será que você pode fazer a instalação elétrica da sua casa olhando no Google um tutorial e seguindo? Pode ser que sim, mas da mesma forma, pode ser que a sua candidatura demore muito para sair, você consultando no Google. Então, assim, é uma otimização de processos, é uma otimização de valores gastos. Já peguei vários casos também em que a pessoa tentou começar sozinha, fez applications, fez provas que não eram necessárias para o caso dela, pagou uma série de applications que não estavam bem feitos, e aí ela teve que depois procurar ajuda para poder saber onde ela estava errando e aí ter um diagnóstico mais preciso para poder saber onde que ela ia melhorar. E acho que é interessante também a gente falar um pouco da preparação, né? Porque existe a candidatura, mas toda candidatura tem os pré-requisitos, né? uhum. Então, ter alguém que tem um olhar técnico para você e quais são os pré-requisitos que você está ou não cumprindo, você pode ter uma orientação para melhorar esses pontos. Tá. Eu queria ainda voltar um pouquinho na questão do sozinho, tá? Assim, a gente Uhum. parece insistência demais falar nisso, mas também serve até como uma forma da gente alertar, né? E, e se de repente pode parecer que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado porque a gente oferece o serviço, é isso mesmo que eu estou fazendo, que a gente está fazendo, porque a gente conhece e a gente sabe que isso faz diferença. Acredito que, quando a Má falou da questão financeira, que às vezes a pessoa tem receio de fazer um investimento numa consultoria, numa mentoria, porque ela acha que ela vai gastar um dinheiro que ela podia estar poupando lá para o processo dela. Nem sempre isso pode acontecer, acredito, né? Porque às vezes você fazendo um investimento prévio agora vai te poupar de fazer investimentos desnecessários, foi o que você falou, né? De repente ela vai fazer prova que ela não precisa fazer, ela vai fazer application que ela não precisa fazer, vai gastar uma porção de investimentos que de repente não precisariam ser feitos, e só esses investimentos já valeria o valor do investimento único para fazer uma ajuda como essa, né? Eu acho que o principal ponto que você quis resumir era esse, né? Exato, assim, do ponto de vista financeiro apenas, tá? Sim, A sim. gente não está colocando aí os outros benefícios que ter alguém que tem um conhecimento técnico,
Ah, fora sim, o sim, com apoio, certeza. Eu acho que o olhar crítico para os pontos de melhoria da candidatura, para os materiais escritos, o que, que eles estão entregando, o que, que eles não estão, aumentar as chances de encontrar bons cursos, né, alinhados ao que você precisa e ao que você quer. Acho que uhum, tudo isso está nesse pacotão de prós de sim, ter ajuda para fazer a candidatura. sim, sim. E aí você falou que ia falar um pouco da preparação, né? Mas aí você está falando dessa preparação quando a pessoa já decidiu entrar numa candidatura com acompanhamento ou sem? Eu acho que é com, né? Porque sem, talvez essa preparação ela nem seja feita com essa ordem que a gente propõe aqui, né? Então, vira um tiro no escuro, né? Uhum, A pessoa olha lá os pré-requisitos e ela mais ou menos acha como ela pode é, suprir esses pré-requisitos por meio dos materiais de candidatura dela e ela vai lá tentando, né? Só que tem muita gente que acaba nem entrando nesse processo. uhum, Olha lá para os pré-requisitos e fala: eu não cumpro esses pré-requisitos, eu não posso me candidatar. Então, eu acho que tem meio que um abismo aí, né, de várias pessoas que poderiam se candidatar, que estão jogando fora um pouco, assim, estão jogando fora os seus talentos por não é, saberem que há maneiras de construir esses requisitos que não são certo. tão complicadas, mas elas precisam de orientação. Então, Uhum, esse é um dos papéis também, tá. né? Construir esses requisitos. Tá, eu ia falar um ponto também que eu acho que é interessante. Eu acho que o conhecimento, né, que, que uma pessoa pode absorver quando ela lidar com uma pessoa já experiente, profissional, é justamente pegar todas essas entrelinhas, né, e essas nuances de detalhes que todo application, né, todo edital de vaga tem, enfim, todas as questões que de repente com um simples olhar seco ali da pessoa bater o olho, ela pode de repente estar perdendo uma oportunidade que se ela Uhum, tivesse por meio desse treinamento, aí vamos dizer assim, com um uhum. olhar mais afiado, mais apurado, ela conseguiria identificar ali uma possibilidade maior do que se ela não tivesse tido esse olhar treinado, né? Exato, porque a gente vai ter, vamos dizer assim, dois grupos de pessoas. Um pequeno grupo que vai olhar as características e vai falar assim: nossa, que sorte, essa vaga é igualzinha à minha experiência, Uhum, vou me candidatar. certo. E um outro grupo grande que vai olhar e vai falar assim: não, não tenho essas características. Uhum, Dentro desse grupo grande, a gente vai ter pessoas que realmente estão muito distantes dessas características, só que é como se fosse um espectro, né? Então, a gente vai ter pessoas que estão no meio ou até bem próximas. O que essas pessoas não sabem é como pegar essas experiências que elas já têm e adaptar ao que foi pedido na vaga. Então, assim, como contar essa sua história no application, uhum, ou também, às vezes, tem um ponto ou outro, vamos supor, que a pessoa tem todas as características, mas ela não atinge a média que é pedida. Então, quer dizer que ela está descartada? Não. Quer dizer que ela precisa de alguém que vá olhar para as disciplinas ali que ela teve e vai falar: olha, você precisa refazer essa disciplina. Ah, Marina, mas é possível? É possível. E aí eu vou explicar para ela quais são as maneiras de refazer essa disciplina. sim. De repente é possível a pessoa contar por meio de outras questões, né, outros documentos contar o porquê de repente dessas médias baixas, isso a gente já falou em outras edições, né, principalmente Exato. quando a gente falou de notas, né, Uhum. pessoas acham que elas têm notas baixas, nem sempre o que elas entendem como notas baixas é o que é entendido como notas baixas mundo afora. Então, É. existem até outras maneiras disso também ser contado, né?
E às vezes, por exemplo, ela tem uma nota baixa, mas ela tem uma experiência de trabalho exatamente nessa área de, sei lá, 5 anos. E que nesses 5 anos ela passou de uma posição de estagiária, júnior e sênior. Então, o que quer dizer aquilo? Que ela, de fato, talvez não era melhor academicamente, mas no trabalho ela foi consistente. Então, é saber analisar o ponto forte de cada pessoa para que a pessoa possa entregar. Só que justamente quando nós estamos olhando para dentro, às vezes a gente não tem esse olhar. A gente precisa de alguém de fora para falar: ei, olha só, você pode, ó, você já fez isso, você já fez aquilo. Vamos colocar isso no seu currículo? Sim, sim. Eu consigo ver isso claramente, né? Até porque a gente está lidando com esses casos diariamente, né? E a gente entende que o caminho mais viável, mais correto, realmente é a pessoa procurar ajuda. E a ajuda pode ser nossa, pode ser, como a Má falou, de outras empresas que também dão esse tipo de consultoria e que cobram Modéstia à parte, a muito caro. nossa tá aqui no link, se você na Isso. descrição, se você quiser entrar na jornada Viajar para Estudar. Tem um link para conhecer tudo direitinho, toda a página onde tem as informações da jornada está super atualizada, então se você quiser, o link está aqui no primeiro comentário fixado, dá uma Na olhadinha lá. página tem um WhatsApp para conversar com a gente. Mas assim, para meio que tentar encerrar o assunto, né? O fato da pessoa tentar fazer sozinho é possível e a gente não está aqui querendo que quem de repente já tomou essa decisão e não quer, pelo menos por enquanto, buscar auxílio, não é impossível. Se a pessoa ela teve disciplina aí durante a carreira acadêmica dela e ela já vem depois, talvez um tempo aí, pesquisando, estudando, foi se acostumando com os jargões, de repente ela já tentou uma, duas, três vezes, não conseguiu, mas ela foi pegando experiência, enfim. Esse caminho, ele existe, ele só é um caminho de verdade um pouco mais ardiloso, um caminho um pouco mais espinhoso, mas Uhum. ele é possível, tá, gente? Então, a gente está aqui realmente para mostrar que o trabalho de auxílio, ele te dá um salto, né, de qualidade na sua candidatura, ele te dá um caminho muito mais com perspectivas positivas, né, do que você encarar um mar aí contra a maré, né? Eu queria, assim, só dar uma ilustração final, sabe? Hum. Eu acho que, assim, se você pegar e analisar construções por aí que foram feitas sem orientação de arquitetas, arquitetos, engenheiros, engenheiras, você vai ver casas que, de repente, até começam retinha, mas depois elas vão entortando, assim, né? Ou construções que depois então, É, assim, existe gente que faz, mas existe gente que faz e já contrata o serviço que ajuda a fazer certo desde o começo. e Então, eu acho que é só um exemplo para ilustrar, mas eu queria convidar realmente todo mundo para conhecer a jornada Viajar para Estudar e tirar as dúvidas também aqui no comentário para a gente bater papo sobre isso, sobre as candidaturas, quais as dúvidas que vocês têm e a gente poder trazer outros vídeos aqui para o canal. exatamente. Então é isso, gente. A Má definiu aí direitinho, a gente deu acho que dois exemplos que fazem bem essa alegoria aí, né? E, enfim, ajuda em qualquer tipo de processo em que você vai investir tempo, vai investir dinheiro, né? A ajuda profissional em qualquer segmento do mercado, ela vai estar aí sempre para te dar uma mão aí na sua roda e É a sua viajar para vida, é a sua estudar é carreira assim. em outro país, né? Então vamos A gente começar está aqui isso. porque a gente sabe que é uma decisão que às vezes precisa de muito suporte e a gente tem toda essa condição de dar esse suporte e é por isso que estamos aqui mostrando para vocês mais uma vez a existência da jornada e o Conexão Viajar para Estudar vai voltar em seguida aí, na próxima semana com novos temas e fica novamente o convite para vocês conhecerem. Quem ainda não conheceu, clica no link do primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha lá.
Então é isso aí, pessoal. Um beijo E até a e até a próxima. próxima. Tchau, tchau.